Fala galera, muito prazer ter você aqui com a gente. Hoje a gente começa um novo projeto aqui na Savassi, que é o nosso podcast Savassi. E durante as semanas nós teremos vários convidados, tanto colaboradores quanto clientes, amigos, parceiros, que vão fazer parte desse novo projeto que a gente preparou com tanto carinho. E hoje no nosso primeiro podcast a gente recebe a Ellen. A Ellen é agente da qualidade e ela está gerindo todo o processo da Rainforest. E mediante a isso, no nosso primeiro podcast, nós temos recebido algumas dúvidas de clientes, de amigos, parceiros, sobre essa nova transição de UTS para RA. Então a Ellen está aqui hoje para tirar essas dúvidas com a gente. E eu queria também que ela se apresentasse, ela falasse um pouquinho dela, um pouquinho do departamento dela. Olá pessoal, muito prazer. Obrigada primeiramente, Nivaldo, pelo convite, eu estou muito feliz. Acho que vai ser muito esclarecedor tudo isso que está acontecendo, essas dúvidas que a gente recebe bastante, que o programa é novo e surge dúvida aí para todo mundo, né? E vai ser muito bom, sejam muito bem-vindos para a gente acompanhar esse primeiro e os muitos outros que virão. Isso aí, obrigado Ellen. E pessoal, antes da gente começar o nosso bate-papo, queria te convidar a conhecer as nossas redes sociais, tanto no YouTube, no Instagram, Facebook, LinkedIn. Então assim que acabar o vídeo, dá um pulinho lá, sempre tem informações que são muito necessárias e pertinentes, né? Durante esse novo processo Rainforest. E a gente separou algumas perguntas para fazer para você, Ellen. E a gente quer começar falando sobre, antes de marcar uma auditoria, o que o detentor de certificado, que é você, cliente, ele precisa ter enviado na plataforma RA? Então, Nivaldo, até foi uma confirmação da Rainforest, eles até solicitaram para nós, entidades certificadoras, nesse momento, né, tá fazendo essa cobrança dos clientes e vamos subdividir aí para a produção agrícola, né, e cadeia de suprimento. Para a produção agrícola hoje, a confirmação na plataforma Rainforest, pessoal, então seria a confirmação da autoavaliação, né? Subir a autoavaliação de vocês preenchida lá, baixar a lista de requisitos, né? Também tem que enviar para a entidade certificadora, subir também os polígonos de vocês para grupo, né? A GMR, que a partir disso vai estar gerando um mapa de risco também, que hoje é essencial, né? Para avaliação de risco de vocês, e o handshake hoje, né, que muitos não têm confirmado, então a Rainforest mesmo solicitou esse pedido aí para a gente. Esse handshake seria a confirmação da entidade certificadora. Então, para nossos clientes Savassi, né, lá tem a opção de fazer confirmação, e quando você clica em confirmar a entidade certificadora, vai aparecer o nome da Savassi lá. Então, fazer essa confirmação. E para a cadeia de suprimento, seria também a autoavaliação preenchida, baixar, né, também a lista de requisitos que serão aplicáveis, o resultado do nível de risco de verificação, que é muito importante, né, que hoje vai do A até o E, então, para saber qual que vai ser o nível, que tipo de auditoria vai ser preciso, e também a confirmação do handshake, que seria a entidade certificadora. E para ambos também ter confirmado o escopo de certificação. Depois de fazer todos esses passos lá dentro, confirmar o escopo, aí tudo ok para seguir com a auditoria. Certo. Ô Ellen, depois que o cliente ele enviou esses primeiros dados, né? Qual data os requisitos são aplicáveis para um detentor de certificado e se existe alguma exceção? Então, essa é uma pergunta bem frequente aqui pra gente, que é uma dúvida geral aí, pessoal. Então, qual data seria aplicável para todos os requisitos lá da norma? Então, a data a ser considerada vai ser a partir da assinatura do contrato com a certificadora, né? Então, se você assinou o contrato aqui em março e sua auditoria vai ser agora em maio, todos os requisitos que serão verificados serão a partir de março, tá? Como a questão de número de trabalhadores, contratos, a questão de aplicação de pesticida e tal. A exceção seria somente para a questão de rastreabilidade,
que ela vai ser contada a partir de 12 meses antes da assinatura do contrato, e também para a questão da regra que proíbe o desmatamento a partir de 2014. Essas seriam as exceções. A partir dos demais seria a partir da assinatura do contrato com a certificadora. Tá. E agora eu tenho uma dúvida mais específica para produção agrícola. Qual que é o período que a auditoria pode acontecer no Brasil? Isso. Então, galera, vamos lá. Essa é uma política que surgiu aí desde novembro do ano passado, que ela está vigente. É uma exceção somente para o Brasil, então o pessoal fica com muita dúvida nessa questão. É que nessa política, né, foi definido que para o Brasil as auditorias só podem acontecer no período de colheita, né? O que seria esse período de colheita? A partir do seu início até 3 meses após, né? Se o detentor, após o início, em 2 meses após o início, terminou, né, encerrou a colheita e quer fazer no 3º mês, não tem problema. O importante é que seja dentro do início da colheita até 3 meses após, tá? Isso para a produção agrícola, pessoal. Então, essa é a nova regra, a nova política, né? Que chama Políticas de Auditorias para Detentores de Certificados Sediados no Brasil. Então, é bastante importante. A Rainforest tem cobrado bastante essa questão aí. Então, vamos tá ciente aí dessa questão. Sim, e pessoal, quando a empresa, a propriedade passa por uma auditoria, ela pode acontecer de ter algumas NCs, né? Isso. E a NC, ela é uma não conformidade. Então, minha próxima pergunta é: quanto tempo que o cliente, o detentor de certificado, ele tem para entregar a resolução de uma NC para a entidade certificadora, que no caso somos nós, a Savassi Agronegócio? Então, essa questão das não conformidades para o fechamento, né? Hoje a regra dita que são 10 semanas a partir do último dia de auditoria. Mas aqui dentro a gente estabelece alguns prazos, que é para enviar as tratativas para o auditor, e tem alguns prazos antes para enviar a finalização, até para o auditor possa fazer essas correções, se não tiver tudo ok, voltar para o cliente. Mas o prazo final mesmo são as 10 semanas, tá? Não pode passar disso. Só lembrando que também, né, saiu uma política aí de mudanças nas regras de certificação e auditoria, específico na regra 1710, letra D, que ela permite que durante as auditorias de transições, no período de transições, né, qualquer NC que demande soluções a longo prazo, para endereçar, né, a causa raiz no caso, elas podem ser fechadas com um plano de ação que vai além do período das 10 semanas, né, desde que tenham sido iniciadas correções. Então, ele pode iniciar a correção, mas o fechamento depois, ele pode ser verificado na próxima auditoria, né, que vai ser do ciclo 1. Isso para questões para NCs que demandem fechamento a longo prazo. Mas os demais seriam as 10 semanas, e para caso aconteça essa regra, e apresentar um plano de ação que aí vai ser verificada na próxima auditoria. Certo. Ellen, quem pode fazer parte de um grupo? E como isso impacta no anexo S13? Isso. Então, o anexo S13, mais conhecido como GMR, né, seria o que seria considerado um membro do grupo. Então, um membro do grupo hoje, para a Rainforest, pessoal, seria as fazendas. Então, mesmo que uma fazenda tenha mais um produtor tenha mais de uma fazenda dentro do grupo, na GMR você vai citar as fazendas e não o detentor de certificado, que é o proprietário, né? Então, vamos considerar aí, se um proprietário tem 5 fazendas, você tem que citar 5 fazendas. E não só, então, um membro do grupo vai ser considerado todas as fazendas. Certo. E existe uma nova definição, né, de fazendas grandes e pequenas, a política de ajuste nos prazos para os ciclos de transição e certificação completa do programa de certificação Rainforest Alliance na atualização 10/5/2022. Eu queria que você explicasse para a gente todas essas novas mudanças, né? Uhum. Então, pessoal, essa questão de definição de fazenda grande, pequenas, estava um pouco complexas aí.
Aí agora no último dia 10 de maio saiu uma nova atualização, né, da política de ajuste nos prazos, que é com essa nova definição de fazendas grandes e fazendas pequenas, né? Vou fazer a leitura aqui de como ficou essa nova definição, vocês podem estar conferindo aí na política também. Então, a definição de fazenda pequena ficou como quaisquer fazendas com 20 ou mais trabalhadores permanentes, né? As fazendas que se enquadrem nessa definição devem cumprir com os requisitos para fazendas grandes, para certificação em grupo ou individual também, né? Conforme indicado nos requisitos da norma de produção agrícola. E fazendas pequenas ficaram definidas como fazendas que tenham menos de 20 trabalhadores permanentes, e isso vai ser considerada fazenda pequena. E o que é que eles tratam como fazenda trabalhador permanente hoje, né? Que é definido como uma pessoa com um contrato de trabalho por menos de 12 meses consecutivos. Então vai ser essa definição. Acho que ficou um melhor contexto para definir isso, estava um pouco complexo, então tanto para grupos e fazendas individuais grandes aí fica estabelecido essa nova definição a partir de agora, de 10 de maio. Certo. E uma dúvida, pessoal, que a gente recebe bastante, mudando um pouco o caminho da nossa conversa, se pode ser incluída apenas área arrendada no escopo de certificação? Então, pessoal, essa é uma pergunta, né, como o Nivaldo falou ali, que a gente recebe bastante, que é a questão da área arrendada e como que vai funcionar. E a resposta é sim. É sim, para isso, pode incluir a área arrendada no escopo de certificação. E o que vai ser cobrado para isso? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se tem uma área de 100 hectares e o proprietário arrendou 50 hectares ali daquela área e quer incluir ela no escopo de certificação, né? Porque ali, por exemplo, tem uma unidade de produção. Então, ele pode incluir só esses 50 hectares e desde que ele tenha incluído essa área no polígono, nos polígonos que eles vão mandar, né, que eles vão subir na plataforma e também que vai mandar para a entidade certificadora. Então, incluir o polígono dessas áreas de 50 hectares e uma outra coisa que é importante, que é apresentar o contrato de arrendamento, né, para ele comprovar que essa área é arrendada. Então, dentro dessa área arrendada, não vai ser verificada na auditoria a área total de 100 hectares e somente a área arrendada, desde que cumpra esses critérios, né? Apresente o polígono só dessas 50 hectares e tenha apresentado o contrato de arrendamento. Então, pode ser incluída, sim, uma área arrendada no escopo de certificação, seguindo esses critérios. Certo. Ellen, um ponto muito importante que deve ser bem observado por cada cliente é sobre o desmatamento. Com certeza. E uma dúvida é que uma propriedade que tem 40% de reserva legal e ele teve um desmatamento legalizado, eu queria saber se isso é permitido pela norma, porque, se for permitido, por que é permitido e se também pode ter algumas exceções nesse caso. Uhum. Muito boa pergunta, Nivaldo. Eu acho que vai esclarecer bastante agora. Por que o Nivaldo citou essa questão de 40% de reserva legal? Porque no Brasil, hoje, em algumas áreas, principalmente no Cerrado, o que prega na legislação é ter 20%, em alguns lugares, a 30% de reserva legal. Né? Nesse caso, ele citou, a pessoa tinha 40% de reserva legal, né? E está acima do permitido pela legislação. E teve um desmatamento dentro dessa área. Para RA hoje, né, Renforte, é permitido esse desmatamento? Não é permitido, pessoal. Então, conforme a regra, né, da regra de certificação e auditoria, vou até ler aqui um pedaço dela, não é permitido o desmatamento que tenha ocorrido após 2014, independente se esteja dentro da legislação brasileira, né? A exceção para esses casos seria somente de desmatamento até 1% do grupo ou 10 hectares da área total, né? O que for maior, né? E ainda assim, nesses casos de exceção, o desmatamento não pode ter sido revertido para a área de produção agrícola, por exemplo, né? Teria que ser alguma coisa voltada para a questão ou expansão de infraestrutura. Essa seria a exceção. Mas no mais, não é permitido desmatamento a partir de 2014. Então, nesse caso, a regra é bem clara. Então, pessoal, sempre que for
entrar aí no programa de certificação, né, fazer esse mapeamento, essa análise de risco antes, né, para não ter que sofrer essas consequências depois, que a regra é bem clara quanto a essa questão. Certo. E, pessoal, para a gente já finalizar o nosso primeiro podcast Savassi, hoje a gente vive o período de transição da Rainforest, né? E eu queria saber quais foram as principais mudanças, né, de prazos descrito pela política de ajustes e para os ciclos, né, de transição para certificação. É muito bom também essa pergunta, né, pessoal? É importante estar ciente que saiu aí também uma nova política que é de ajuste nos prazos, né, para os ciclos de transição e de certificação completa do programa de Rainforest Alliance. Eu até separei aqui algumas causas que eu achei mais importantes, que foram as principais mudanças mesmos aí. Então eu vou estar lendo aqui para vocês. A primeira seria uma extensão do tempo para passar pela auditoria de transição, né, para detentores de certificado de produção agrícola até 30 de setembro de 2022. Então, aí, pessoal de produção agrícola, o prazo anteriormente seria até dia 30 de junho, mas agora eles estenderam esse prazo para 30 de setembro de 2022. Então, vocês têm até 30 de setembro de 2022 para passar pela auditoria de transição 1, né? Lembrando também que tem que estar dentro daquele prazo de colheita, né? Se você não estiver dentro dos prazos de 3 meses, até 30 de setembro, você tem que fazer antes a auditoria. Outro ponto seria a inclusão da segunda auditoria de transição para detentor de certificado também de produção agrícola até 30 de junho de 2023. Então, anteriormente seria 1 ano de transição e depois já passaria para o ciclo 1 de transição, né, que engloba lá os três anos do ciclo, que seria a partir de 30 de junho de 2022. Mas agora vai ter um novo ciclo de certificação de transição, né, que é o ano 2 de transição, que ele vai até 30 de junho de 2023. Então, o primeiro com essa exceção até 30 de setembro de 2022 e o segundo a partir de 30 de setembro de 2022 até julho de 2023. O segundo ponto, né, seria o início do período de certificação para a produção agrícola a partir de julho de 2023. Então, como o ciclo vai até 30 de junho de 2023, o segundo, a auditoria de transição, na verdade. O ciclo 1 agora vai ser considerado para a produção agrícola só a partir de julho de 2023. Então, até julho de 2023 sempre vai ser auditoria de transição. Outro ponto seria que para detentores de certificado de cadeia de suprimento, né, o registro na plataforma deveria acontecer até 30 de abril, foi até um comunicado que a gente fez também. E caso contrário, contará com todos os requisitos aplicáveis, né? Para cadeia de suprimento não teve essa exceção da transição 2, vai ser só a transição 1 e a partir de 1º de julho vai ser a auditoria de ciclo 1 já, de certificação, não vai ser transição mais. Então eles deveriam ter feito esse cadastro até 30 de abril para passar pela auditoria de transição 1. Quem não fez, pessoal, a partir de 30 de abril, que vai fazer depois, agora a partir de maio, vocês já contaram com todos os requisitos aplicáveis para a certificação, tá? Então não vai ser auditoria de transição mais para o pessoal que fez o cadastro depois de 30 de abril. E a auditoria de transição deve ocorrer até 30 de junho de 2022 agora. Houve uma exceção que podem solicitar até 30 de setembro para quem for necessário. Quem tiver o certificado vencendo após esse período, eles podem solicitar, tá, uma auditoria até 30 de setembro para cadeia de suprimento, mas tem que ser feita a solicitação, tá bom? A outra regra seria também para banana, né, fruta, que tem outros períodos, então, para verificar na política quais são os períodos, que esses períodos não entram para banana, tem um período a mais aí para fruta. Específico. Então, no mais, seriam essas mudanças mesmo, ficar atento com essas questões. Certo. Pessoal, as perguntas que a gente separou aqui é mais para quem já está no processo, né, de certificação e tem algumas dúvidas, o que é normal, porque a gente tá com um programa novo, então é normal surgir essas dúvidas.
E eu queria perguntar a Ellen, a gente vai até fugir um pouco do nosso planejamento, para quem quer começar a certificar agora e nunca certificou. Qual dica que você pode dar para esse produtor que tem esse desejo de passar pela auditoria para ganhar a certificação? Qual a dica para ele começar? Primeiramente, vocês podem estar entrando em contato para tirar alguma dúvida aqui com a gente, mas sempre estar atento ao que prega na regra de certificação, né? É tudo muito novo, então é muita regra. A Renforte também disponibilizou, tem um canal aí de cursos deles, de treinamento, alguns cursos que é importante, talvez esteja fazendo, né, para quem vai começar do zero e não tenha nenhuma noção da regra, como que funciona. Esses cursos são bastante importantes. Se tiver alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato, que a gente pode estar passando o link para vocês. No site da Savassi também tem toda a documentação, né, lá na opção de Renforte Alliance, de download. Tem todas as regras necessárias que vocês precisam saber, precisa ler aí para conseguir passar, né, pelo processo de certificação. O site da Renforte também, tem o pessoal da Renforte de suporte e no mais também no que for necessário. Se tiverem alguma dúvida, sempre entrar em contato antes para ir tudo ok para auditoria, né? Mas que vai dar tudo certo aí. Quem tá com medinho aí ainda de passar por essa auditoria, que é a primeira vez, mas teve muitos que já foram clientes nossos, que já passaram pela auditoria e deu tudo certo. Então, assim, não ficar receoso, vamos entrar em contato. Sim. Que a gente vai tirar essas dúvidas, que não é fácil ainda. Sim. Né? Todo mundo tá com dúvida, até a gente que às vezes tem dúvida, mas com suporte aí de todo mundo vai dar tudo certo. Sim, e isso que a Ellen falou, pessoal, é muito importante sobre dúvidas. Então, não se acanhe em perguntar, em ligar para a gente se você quer passar pelo processo de certificação. Então, não deixe de nos procurar, não tenha vergonha, não tenha medo de perguntar, porque a gente tem toda uma equipe preparada aqui para sanar suas dúvidas. O que a gente não souber, a gente vai correr atrás, a gente vai procurar saber maiores informações também. Então, não deixe de nos procurar e venha passar pelo processo de certificação, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, vai ser um sucesso. E pra gente finalizar, eu queria agradecer a Ellen por ter tirado todas as nossas dúvidas, que são dúvidas bastante comuns dos nossos clientes, né? E dizer que ela vai voltar também em um outro episódio, porque não deu tempo da gente falar sobre tudo que é importante nesse primeiro episódio. Então vocês podem ficar tranquilos que a Ellen vai voltar. E agradecer ela, né, mais uma vez. Eu que agradeço, pelo né, tempo. Pelo convite. E até uma dica aí pra gente voltar mais, né, pra ter mais dúvidas. O pessoal que tiver dúvida pode deixar aí nos comentários, pode mandar e-mail aqui pra gente, que a gente vai tentar incluir aí pros próximos podcasts aí pra sanar a dúvida de todo mundo. Sim, e a gente não para, porque as dúvidas são frequentes, né? Então não tenha medo de nos enviar, pode mandar pelo Instagram, nos comentários, que nos próximos vídeos a gente vai sanar todas as dúvidas. E pessoal, obrigado por ter acompanhado mais um projeto que a gente começou. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos. Nós vamos englobar todas as áreas da Savassi, a certificação, os cursos, que é a capacitação, e também a análise técnica do laboratório, né? Então fique com a gente, vem participar desse projeto também. Quem sabe você não pode ser o próximo a estar aqui conversando com a gente, tirando suas dúvidas, contando experiências, né, Ellen? Exato. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até. Tô pronta, não? Agora, Ixi. Boa. Faltou o pedido do iFood. Mesmo, faltou a xícara de café. O agora que tá bebendo de vez em quando. Não é? Pegar agora. Quer que eu vou lá pegar? Não pode faltar, não. Você quer que eu vou lá também?